Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e saíram duas pesquisas para a Prefeitura de São Paulo, isso mesmo. Uma é muito divulgada, tá na capa dos principais jornais, mas teve outra no mesmo dia, com números diferentes, e eu vou trazer o comparativo, né, em relação ao que as duas mostraram no último levantamento, trazer cenários de segundo turno, cenário aqui também que fala da rejeição, quem é o mais rejeitado, numa pesquisa fala que é um, na outra fala que é outro, enfim. E vamos trazer, claro, reflexões que eu considero importantes para vocês, mas antes quero pedir a sua ajuda. Se chegou, viu que não está inscrito e puder, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Se gostar do vídeo, manda o joinha para cima, vai que não gosta, faz parte, joinha para baixo, comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Pessoal, vamos começar aqui com a pesquisa mais famosa. Daqui a pouco eu falo de uma outra menos famosa e que trouxe números diferentes. E aí é como eu brinco sempre, tem pesquisa para todo gosto, né? E aí um se apega numa, o candidato que vai melhor na outra, aí divulga só aquele que foi melhor, coloca fixado no Instagram e divulga e faz material e ele nega e esconde a outra em que ele não foi tão bem. Então, vamos começar aqui com Datafolha, que ouviu 1.204 eleitores acima de 16 anos, né, obviamente, entre os dias 3 e 4 de setembro. Tem uma margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. E vejam só que quem lidera é o Boulos, do PSOL, deputado federal, tem 23%. O Boulos não, oscilou para cima nem para baixo, ele se manteve e lidera numericamente, mas está empatado tecnicamente por conta da margem de erro com o atual prefeito, Ricardo Nunes, que é do MDB. O Nunes tenta a reeleição e marcou aqui 22. E foi uma ótima pesquisa para o Nunes, que vinha caindo, perdendo espaço aí, né, com esse crescimento do Pablo Marçal, mas nessa aqui o Nunes cresceu 3 pontos, ele tinha 19 antes, e agora ficou aqui com 22. O Pablo Marçal, que vinha crescendo aí 4, 5, 6 pontos, nessa aqui cresceu só 1. Ele marca agora 22. Pablo Marçal é o ex-coach, né? Como ele não gosta de falar que é coach, mas como é que ele vai negar lá o que ele era? Então, ex-coach Pablo Marçal aparece aqui com 22, era 21 antes. A Tabata Amaral oscilou aqui um pontinho para cima, ela tinha 8, agora aparece com 9. Então tá bem distante, e eu até tinha talvez assim uma ideia de que talvez a Tabata pudesse crescer por conta dela ter conseguido fazer vídeos batendo pesado no Pablo Marçal, chamando a atenção, enfim, uma estratégia de marketing diferente e muito elogiada, inclusive, mas mesmo assim ela cresceu só um ponto, o que também não deixa de ser uma boa notícia para ela. Numa eleição que está aqui, digamos, centralizada em 3 figuras, ela poderia já ter derretido, em que os eleitores dela às vezes vai no tal do voto útil, né, e aí deixa ela de lado e faz uma escolha em relação a um dos 3 nomes que lideram aqui. O Datena, esse aqui, tá caindo e não para de cair. Ele tinha 10 e agora aparece com 7. Inclusive, há especulação de que o Datena possa desistir. Ele nunca chegou tão longe, ele sempre desistiu faltando 1 mês, 2, até mais. Dessa vez ele foi candidato, tá aí com a sua candidatura oficializada, o partido bancando ali, ele indo em debates e tal, mas não tem decolado, tem desagradado e já há rumores de uma desistência. Marina Helena, que é do Novo, aparece com 3, e depois aqui Bebeto Haddad, do DC, com 1, Ricardo Senesi, da UP, com 1, João Pimenta, do PCO, Altino Prazeres, do PSTU, não pontuaram. Em branco, nulo, nenhum, 8, e indecisos, 4. Na espontânea, que é quando o Instituto não fala o nome de ninguém e o entrevistado responde quem ele quiser, o Boulos lidera. E o Boulos, nesse caso aqui, cresceu 2 pontos. Ele tinha 17, agora marca 19. O ex-coach Pablo Marçal tinha 13, agora 15. O Nunes tinha 7, foi para 10. Tabata 4. Aí, atual prefeito. A pessoa não sabe o nome, fala atual prefeito e vem para pesquisa. 2. Então, Nunes tem 10. No atual prefeito, mais 2 aqui. Então, é como se o Nunes teria 12, né? Datena marca 1, Marina Helena 1. E aí o entrevistado fala assim, candidato do PT, no PT ou candidato do Lula. Isso aqui somado dá 1%, que no caso vai para o Boulos, né? Outras respostas, 2, em branco nenhum, 7, e não sabe ou não quis responder, 38. Então, pessoal,
Baseado no Datafolha, a gente percebe que o Boulos parece ter uma votação meio consolidada. Na casa aqui de 23 ele se manteve, bem perto da espontânea que está em 19. Né? Nas outras pesquisas também o Boulos tem, né, crescido um pontinho ou se mantido. Tudo indica que o Boulos conseguiu consolidar um percentual. A questão é, vai ser o suficiente para ele ir para o segundo turno? Porque aqui nós estamos com empate técnico e qualquer um dos três aqui pode ficar fora. Então você pode ter um segundo turno, né, bastante aberto aqui. Pode ter o Boulos contra o Nunes, Boulos-Marçal ou Nunes e Marçal. Não tem nada garantido para ninguém deles aqui, né, para nenhum deles. E se der segundo turno, nós temos os 3 cenários que eu falei aqui testados. O Nunes venceria o Pablo-Marçal, 53 para o atual prefeito contra 31 do coach. Então a diferença de 22 a favor do atual prefeito. O Boulos também venceria o coach, só que o Boulos marcaria 45 contra 39, uma vantagem de apenas 6 pontos para o Boulos. Considerando a margem de erro de 3 pontos para mais ou para menos, o Boulos e o Marçal estão tecnicamente empatados nesse, né, cenário de segundo turno. E o Nunes venceria o Boulos, 49 para o atual prefeito contra 37 para o deputado federal do PSOL. Uma diferença de 12 a favor do atual prefeito, essa diferença ela era de 9, então o Nunes conseguiu aumentar em 3 pontos a vantagem. E a rejeição, segundo o Datafolha, o mais rejeitado, e eu achei até que demorou para alcançar essa liderança, que é o Pablo-Marçal. Ele é rejeitado por 38, era 34, então aumentou 4 pontos. Na medida em que o pessoal conhece a figura, vai rejeitando, né, e não é surpreendente isso aqui. O Boulos, que era o mais rejeitado, no Datafolha passou para segundo. Não mudou, ele tinha 37, continuou com 37, né, muito próximo aqui, inclusive, do Pablo-Marçal. E o Datena tinha 32, continua 32 de rejeição. Ricardo Nunes melhorou aqui também, tinha rejeição de 25, a rejeição caiu para 21. E a Tabata Amaral, rejeição era de 18, caiu para 17. Pessoal, agora que é o seguinte, pesquisa que saiu no mesmo dia, Datafolha, pesquisa futura, que ouviu 1.000 eleitores entre os dias 2 e 4, tem uma margem de erro de 3,1 pontos percentuais para mais ou para menos. Quem lidera na futura é o Pablo-Marçal, com 26,2. Ele cresceu um pontinho em relação ao levantamento de 28 de agosto. O Nunes cresceu 6 pontos, ele tinha antes aqui em torno de 17,9, agora ele marca 23,9 e está numericamente em segundo lugar, porém tecnicamente empatado na liderança com o Pablo-Marçal. E o Boulos aparece com 20,6, o Boulos caiu 2,7. Então tivemos a inversão, numericamente falando, o Nunes passou o Boulos. Só que dentro da margem de erro, eles estão todos empatados. Então, pessoal, alguém pode falar assim, William, mas e agora o Marçal está liderando nessa aqui? Só que você pega a margem de erro para menos de um e para mais de outro, o correto é falar que estão todos os 3 tecnicamente empatados, tanto nessa pesquisa quanto na outra. Na outra está mais embolado. Nessa aqui está o Marçal liderando, Nunes em segundo, Boulos em terceiro. E o que preocupa no caso aqui para quem é eleitor do Boulos é a queda que ele teve nesse instituto, de 2,7. No Datafolha, ele se manteve. E o crescimento do Nunes, que cresceu 6 pontos, o que é muita coisa, né, de uma semana para outra. E eu não sei nem se aconteceu algo assim que justificasse um crescimento nessa proporção. Cresceu 1 pontinho, 2, faz parte para todos eles aqui, mas 6 pontos realmente, vamos ver se outros confirmam. O Datafolha mostrou o crescimento do Nunes de 3 pontos. Datena 8,9, Tabata Amaral 6,7, Marina Helena 2,8 e outros candidatos aqui menos de 1 ponto. Então, o que a gente percebe aqui, institutos diferentes, números diferentes, porém, quando você pega a margem de erro, né, eles acabam aqui batendo com a diferença de um tá na frente numericamente de outro. Cenários de segundo turno, o Nunes venceria o Boulos 54,1 contra 27,8. Nunes venceria o Pablo-Marçal 50,7 para o atual prefeito contra 29,9 do coach. O Nunes, vamos pegar aqui Pablo-Marçal, nesse instituto inverte. O Pablo venceria o Boulos 43,4 contra 37,7.
Mas assim como Datafolha, aqui a diferença está dentro da margem de erro, então o correto é falar que Pablo Marçal e Boulos estão tecnicamente empatados. No Datafolha, Boulos numericamente à frente. Na Futura, o Pablo Marçal numericamente à frente. Os outros cenários aqui, vamos ler em respeito aos candidatos também, né? Nunes, 55, Tabata, 25. Nunes 57,7, Datena 21,7 e Tabata Amaral venceria o Boulos 33,1 contra 32,8, mas praticamente um empate até numérico aqui, né? Rejeição, aqui traz uma rejeição, inverte. O Datafolha, aqui o mais rejeitado é o Boulos, 42,7, o Pablo Marçal 33,7, o Datena em terceiro com 29,4, Tabata 16,3, o Nunes 13. Então, essa pesquisa aqui da Futura não foi boa para o Boulos, tanto que ele aparece em terceiro lugar e na rejeição ele aparece aqui liderando. Mas é aquilo, né? Pesquisa tem para todo gosto e aí a gente tem que ficar atento e refletindo e pensando e trazendo os números, claro, para que cada um tire também aí a própria conclusão. Pessoal, então é isso. Eu fico por aqui, sempre atento, né, aos números das principais capitais para trazer para vocês. Quem puder, senta o dedo, espalha o vídeo, compartilha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais!